Olá, alunos do terceiro ano do Colégio Moderno. Mais uma videoaula de Química. Nessa videoaula nós vamos estar fazendo a correção da lista de exercícios de revisão. Nessa videoaula nós vamos ver que existem algumas questões sobre classificação de cadeia, classificação de carbono e também vão ter questões adicionais aí sobre petróleo e nomenclatura de hidrocarbonetos alcanos, tá bom? Por os últimos dois assuntos que eu tratei com vocês, não cheguei a colocar nessa lista, mas vou estar colocando nessa videoaula. Então preste atenção aí que até a questão 8, nessa primeira parte nós vamos até a questão 6, até a questão 8 são questões que vocês já tiveram acesso através da lista de exercícios, e a partir da 8 aí que vão aparecer nessa videoaula vão ser questões extras, plus sobre petróleo e também sobre nomenclatura de hidrocarbonetos, correto? Então vamos à primeira questão que diz o seguinte: o estudo de compostos orgânicos permite aos analistas definir propriedades físicas e químicas responsáveis pelas características de cada substância descoberta. Um laboratório investiga moléculas quirais cuja cadeia carbônica seja insaturada, heterogênea e ramificada. A fórmula que se enquadra nas características da molécula investigada é, e ele dá as opções aí. Bom, ele está procurando, dentre as opções, isso inclusive é uma questão do Enem, tá bom? Qual é aquela que tem essas características? Moléculas quirais. Moléculas quirais são moléculas que apresentam carbono quiral. Carbono quiral é a mesma coisa que carbono assimétrico. Tá bom? O que é um carbono assimétrico? 4 grupos ligados a ele, distintos entre si. Tá bom? O que isso quer dizer? Quer dizer que este carbono vai estar ligado a X, a Y, a Z e a W. Grupos distintos. Ah, professor, me dá um exemplo aí mais voltado para cadeias carbônicas mesmo, para eu entender como é que seriam esses grupos X, Y, Z e W. Por exemplo, poderia ser um carbono ligado a um CH3, que é um metil, ligado a um hidrogênio, ligado a um cloro e ainda ligado a um CH2, CH3, que é um etil. Perceba que, apesar desses dois ligantes aqui serem formados por carbono e hidrogênio, a quantidade de carbonos e hidrogênios que estão ligados ao carbono que eu estou analisando, o carbono assimétrico, eles são diferentes, né? Essa quantidade é diferente, ok? Então ele quer uma molécula que tenha esse centro quiral, que tenha esse carbono ligado a 4 grupos diferentes, como a gente está vendo aqui, ó. Certo? A gente assinala esse carbono por uma estrela. Ele também quer que a molécula seja formada por uma cadeia carbônica insaturada. Insaturada é quando eu tenho carbonos fazendo ligação dupla ou ainda carbonos fazendo ligação tripla. Ele quer que a cadeia também seja heterogênea. O que isso quer dizer? Que a sequência de carbonos é interrompida por um heteroátomo. Aqui eu botei o oxigênio interrompendo a sequência de carbonos. Carbono, 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 oxigênio, carbono, ok? E ele também quer uma cadeia ramificada. Uma cadeia ramificada é aquela que apresenta um carbono terciário ou um carbono quaternário. Então, carbono terciário ou carbono quaternário. Pelo menos um carbono terciário ou quaternário. Então, agora eu vou pegar essas representações que não são muito usuais, mas que houve maldade na hora do Enem em fazê-las, para que a gente transforme ela em representações que fiquem mais claras as características que estão embutidas nessa cadeia. Então aqui, ó, eu tenho CH3 e aqui eu tenho 2 vezes o CH, porque eu tenho CH em parênteses e logo depois o 2. Então, CH ligado a CH. Olha só, esse carbono fez 1, 2, 3 ligações. Ele tem que fazer 4. Ele não pode fazer com esse outro. Então ele vai fazer com este CH aqui
do lado dele. Continuando, aqui eu vou ter um CH, o que já completa a tetravalência desse, 1, 2, 3, 4 com hidrogênio. Quando eu tenho, logo após a citação de carbono com hidrogênio de carbono sozinho, um parênteses, quer dizer que esse parênteses e o grupo que está dentro dele está ligado ao carbono anterior citado, que é este daqui. Então aqui quer dizer que esse grupo OH está ligado a esse grupo CH, o terceiro aqui, certo? Depois eu tenho esse CO, que na verdade é C dupla O. Depois eu tenho o NH e por último o CH3. Agora vamos aos critérios de classificação. Essa cadeia carbônica tem um centro quiral, ou seja, tem um carbono assimétrico? Tem. Esse seria o nosso carbono assimétrico, ó. Tá ligado a hidrogênio, tá ligado a hidroxila, tá ligado a essa outra extremidade aqui, ó. Certo? Essa sequência de 3 carbonos fazendo uma dupla ali. E tá ligado a essa outra porção aqui. São 4 ligantes diferentes, ou seja, é um carbono assimétrico, sim. A cadeia carbônica é insaturada? É insaturada. Olha aqui a presença da dupla. A dupla é insaturação. Certo? Perfeito. Então, quiral é insaturada, é heterogênea? É. A sequência de carbonos é interrompida aqui, ó, por um heteroátomo, que seria o meu nitrogênio, o meu heteroátomo aqui. Agora, ela é ramificada, ou seja, tem um carbono terciário, quaternário? Não. Aqui eu tenho carbono primário, secundário, 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 porque isso aqui é hidroxila e esse carbono só está ligado aos outros dois, certo? Esse primário, porque só está ligado a este carbono, aqui é oxigênio e nitrogênio, e aqui primário, porque quando o carbono não está ligado a nenhum carbono ou a um, é primário. Ou seja, não tem nenhum carbono terciário na cadeia para que ela seja classificada como ramificada. Então a gente vai descartar a letra A. Vamos à letra B. A letra B tem uma representação muito parecida com a da letra A, só que ao invés de ter hidroxila, eu vou ter o CH3. Então, olha só. CH3. Eu sei que esses dois CHs são, na verdade, a dupla omitida. Aí eu tenho um terceiro CH ligado a um CH3. Aqui esse CO nós sabemos que é C dupla O, NH, CH3. Tem um centro quiral na molécula? Tem. Esse daqui é o nosso centro quiral. Ó, esse grupo é diferente desse, que é diferente desse, que é diferente desse. Perfeito, primeiro critério é atendido. Ela é insaturada? Sim. Também tem a presença aqui, ó, da insaturação. Certo? Ela é heterogênea? Sim. A sequência de carbonos é interrompida por um heteroátomo, que é o meu nitrogênio. E o último critério é ela ser ramificada. Ela é ramificada? Sim. Nesse caso, o carbono quiral, ele é um carbono que? Terciário. E se ele é um carbono terciário, ela é ramificada. Então, isso daqui é uma ramificação. Correto? Então, a alternativa correta nesse caso é a letra B. Se você for analisar as outras, a C, a D e a E, elas não têm todos os critérios como a letra B.
Correto? Bom, vamos para a próxima questão aí, que é a questão 2, que diz o seguinte: a forma das moléculas como representadas no papel nem sempre é planar. Em um determinado fármaco, a molécula contendo o grupo não planar é biologicamente ativa, enquanto moléculas contendo substituintes planares são inativas. O responsável pela bioatividade desse fármaco é, ou seja, para ser biologicamente ativa, ou seja, ter bioatividade, eu tenho que ter um grupo não planar. Existe aí 3 formas de configuração do carbono, que vocês conhecem bem. Vamos relembrar. Nós temos a configuração sp3, onde eu tenho carbono na forma tetraédrica, com a geometria tetraédrica, certo? Que eu estou representando aqui agora. Quer dizer que ele faz 4 ligações simples. Essas ligações aqui são ligações no plano. Essa daqui, que é a cunha rachurada, está para frente do plano, como se estivesse para frente do quadro. E essa cunha tracejada quer dizer que é uma ligação que está ocorrendo para trás do plano, para trás do quadro, certo? Esse carbono aqui, ele tem ligações em 3 planos. Logo, esse carbono é um carbono não planar. Ou seja, nem todas as ligações estão no mesmo plano, tá? Nós temos a hibridização sp2. A sp2, nós temos o carbono fazendo uma ligação dupla e 2 ligações simples, tá bom? Todas as ligações estão no mesmo plano. Então, quer dizer que esse carbono seria um carbono planar. E a sp quer dizer que o carbono está fazendo aí ou 2 ligações duplas. Então, este carbono aqui seria o sp, tá bom? Ou ele pode estar fazendo uma ligação tripla e uma ligação simples, tá bom? Todas as ligações, nesse caso, também estão representadas no plano. Então, também seria um carbono planar. Já que a gente está revisando conteúdos, né? Aqui a geometria eu vou colocar tetraédrica. O ângulo de ligação aqui é aproximadamente 109,5 graus, tá? Aqui eu tenho a geometria que é chamada de trigonal plana. O ângulo de ligação aí é de 120 graus. E aqui eu tenho a geometria linear. E o ângulo de ligação é de 180 graus. Qual seria a molécula que tem bioatividade? Aquela não planar, ou seja, aquela que apresenta apenas carbonos com hibridização sp3. Carbonos apenas que fazem ligações simples. A única que só tem carbonos fazendo ligações simples seria a nossa letra A, ok? Correto? Vamos agora à questão 3. Questão 3 também uma questão do Enem. As 3 primeiras questões foram do Enem, tá? Diz o seguinte: as moléculas de Nanoputia lembram figuras humanas e foram criadas para estimular o interesse de jovens na compreensão da linguagem expressa em fórmulas estruturais, muito usadas em química orgânica. Um exemplo é o nanokid, representado na figura. Então aí tem a figura do nanokid aí, bonitinho. Em que parte do corpo do nanokid existe um carbono quaternário? Um carbono quaternário, tá? É um carbono que está ligado a 4 outros átomos de carbono. Então, carbono, para ser classificado como quaternário, ele tem que estar ligado a outros 4 átomos de carbono. C,
CC. Então esse aqui é o meu quaternário. Bom, a parte do corpo do nanokid que tem um carbono quaternário seriam as mãos. As mãos são representadas dessa maneira aqui, ó. Certo? Na imagem. E aí, ó, este carbono aqui, que eu vou assinalar de azul, ó, caneta azul, seria um carbono quaternário. Porque este carbono está ligado a outros 4 átomos de carbono. Então, se está nas mãos aí, seria a nossa letra A. Correto? Sim? Tudo bem? Vamos para a próxima questão, que é a questão 4. Um nanotubo é uma estrutura cilíndrica microscópica formada apenas por átomos de carbono com hibridação sp2. O esquema abaixo representa um corte lateral de um nanotubo. Cada esfera corresponde ao núcleo de um átomo e cada traço a uma ligação entre carbonos. Não estão indicadas no esquema as ligações do tipo π. O número de ligações duplas realizadas por átomo de carbono em um nanotubo corresponde a... Bom, gente, se ele disse que a hibridação é sp2, nós já vimos aqui que a hibridação sp2 é um carbono fazendo uma dupla e 2 ligações simples. Então, é característica da sp2 eu ter 3 ligações sigma e uma ligação π, certo? Ele disse que as duplas não estão representadas, então quer dizer que a π não está representada, sim? Então, cada carbono com hibridização sp2 está fazendo aí uma ligação dupla. Dessa ligação dupla, aproveitando para revisar, a primeira ligação é sigma e a segunda ligação é uma ligação π. Lembrando que a ligação sigma é uma ligação mais forte porque é resultado de uma sobreposição de orbitais, ao passo que a ligação π é uma ligação mais fraca porque é uma interação lateral entre esses orbitais. E aí a alternativa correta, o número de ligações duplas por átomo no nanotubo, seria a letra A, tá bom? Vamos aí à questão 5. A questão 5 diz o seguinte. Essa é uma questão da UERJ. Quando ingerimos mais carboidratos do que gastamos, seu excesso é armazenado uma parte sobre a forma de glicogênio e a maior parte sobre a forma de gorduras. As gorduras são, na sua maioria, ésteres derivados de ácidos carboxílicos de cadeia alifática não ramificada. Essa cadeia contém um número par de carbonos, consequência natural do modo como se dá a síntese de gorduras nos sistemas biológicos. Um ácido carboxílico com as características estruturais citadas no texto apresenta a seguinte forma. Bom, gente, cadeia alifática. Uma cadeia alifática, dependendo do autor do livro, pode ser considerada uma cadeia aberta ou pode ser considerada uma cadeia não aromática. Se for considerada uma cadeia aberta, estrutura aberta. Se for considerada uma cadeia não aromática, pode ser aberta ou fechada, desde que não tenha aromaticidade, certo? Então aqui, a alifática é a mesma coisa que uma cadeia aberta ou uma cadeia não aromática. Ah, professor, como é que eu vou saber? Você vai saber qual o critério que você vai estar adotando, sabendo aí, certo? Quais os livros do edital
da prova de seleção que você estará fazendo. Tá bom? Tome muito cuidado com esse detalhe, que ele já me deu muito problema. Aliás, química orgânica sempre é polêmico, tá bom? Então, cadeia aberta ou uma cadeia não aromática. Bom, não ramificada. Não ramificada quer dizer que ela apresenta apenas carbonos secundários e carbonos primários, certo? Só tem carbono secundário e primário. E ela tem um número par de carbonos. Aí é só você realmente contar o número par. Visualizando aí a questão, acompanhem comigo. A letra A não seria, certo? Porque ela tem uma insaturação, isso não é um problema, mas nessa insaturação tem um carbono terciáriozinho para baixo. Estão percebendo aí? Esse carbono aí da insaturação que está com um raminho para baixo, ele é um carbono terciário, então essa cadeia seria ramificada. O mesmo se aplica à letra B. A letra B é a mesma coisa, apesar de não ter insaturação, que insaturação não é um problema nesse caso, tem aí esse carbono fazendo um raminho para baixo. Na letra C, se vocês forem contar aí, eu tenho 16 átomos de carbono e na letra D, 17 átomos de carbono. Então, na letra C ter 16 carbonos e na letra D ter 17 carbonos e ele quer aquela cadeia que tem um número par, as duas atendem ao não ramificado e alifático, a alternativa correta seria a letra C, tá bom? Então vamos agora para a questão 6, a última dessa parte 1 aí. Além do impacto ambiental agudo advindo do derramamento de grandes quantidades de óleo em ambientes aquáticos, existem problemas a longo prazo associados à presença no óleo de algumas substâncias como os hidrocarbonetos, policíclicos, aromáticos, mutagênicos e potencialmente carcinogênicos. Essas substâncias são muito instáveis no ambiente e podem ser encontradas por longo tempo no sedimento do fundo, porque gotículas de óleo, após a adsorção por material particulado em suspensão na água, sofrem processos de decantação. Um agente mutagênico com as características estruturais citadas no texto apresenta a seguinte fórmula. Ele quer hidrocarbonetos policíclicos aromáticos. Aromático é quando eu tenho aquele anel benzênico, ou seja, eu tenho uma cadeia fechada, reduzindo o princípio da aromaticidade, tá? Com 3 ligações duplas alternadas. Nós sabemos que essas duplas estão em constante movimento, então o anel aromático pode ser representado desse jeito ou ainda desse jeito aqui. Com aquele círculozinho, aquela bolinha no meio, e quer dizer justamente a rotação das ligações duplas. Policíclico quer dizer que tem mais de um anel aromático, sim? A única cadeia que tem mais de um anel aromático, certo? Policíclicos, seria a nossa letra D. A letra A não tem anel aromático, nem na letra B. Na letra C, eu até tenho anel aromático, tá? Só que eles estão separados, tá bom? E na letra D, eu tenho anéis aromáticos policíclicos condensados. Então, a que mais se aproxima das características mencionadas seria a minha letra D. Correto? Sim, gente? Bom, essa foi a parte 1. As questões 7 e 8 e as questões adicionais eu vou estar fazendo uma próxima parte, um próximo vídeo. Até mais!